Medos. O medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Essa seria a principal definição do que é um medo, e isso segundo a psicologia, claro. Mas para um ser humano, o medo ele é considerado como um sentimento de receio e pode ser tanto em relação a uma pessoa, a uma situação ou até mesmo a um objeto. E é totalmente inerente à própria pessoa. O que pode atemorizar algumas, pode ser indiferente para outras pessoas. O medo, ele ativa um estado de alerta na nossa mente. E nós passamos a prestar mais atenção nas coisas que estão à nossa volta. E isso permite que a gente tenha algumas respostas mais rápidas. Isso varia, claro, da intensidade do momento. É bom ressaltar que existe uma grande diferença entre medo e fobia. Enquanto o medo é uma emoção importante, a fobia é algo totalmente desproporcional e pode afetar de forma significativa um indivíduo. Existem alguns medos que são bastante comuns, como o escuro, a altura, de falar em público, animais estranhos, de tempestade, de contrair doenças, de morrer e de voar. Esses seriam os principais medos. E diferente dos medos, a fobia é totalmente desproporcional e pode causar muitos danos à vida de um indivíduo. As fobias, de uma forma geral, são causadas e acarretadas por traumas, sejam eles de infância ou traumas recentes. Então, alguns nomes conhecidos como a claustrofobia, a hematofobia, também temos a aracnofobia, normalmente não são apenas medos comuns, eles costumam ser provenientes de um trauma. É muito comum relatos de pessoas com claustrofobia ou medo de ficar em locais muito fechados. É muito comum você ver que essas pessoas elas têm muitas dificuldades por elas terem sido retidas a vida toda. E não necessariamente precisa ser a ver com a situação em si. Então, a pessoa que ficou presa em algum local pequeno ou algum local abafado, não é necessariamente essa situação qual a pessoa passou, mas alguma situação mais interna, como por exemplo, a vida toda ela foi silenciada e isso acabou acarretando nela ter medo, um medo externo que seria de ficar em locais fechados. As fobias são muito complexas e eu tenho também uma fobia que é a fobia do escuro. Essa fobia também é conhecida como nictofobia e comumente é mais vista em crianças, mas esse medo, falando apenas do medo de escuro, ele é principalmente pelo medo ao desconhecido. Quando uma pessoa tem nictofobia, como o meu caso, possivelmente ela tem alguma dificuldade ou passou algum trauma que envolveu o escuro, ou mesmo ela tem algum trauma relacionado à falta de controle. Então, muitos casos realmente não tem a ver com a questão externa, não tem a ver necessariamente com o escuro, e sim com a situação o qual faz ela representar o escuro como algo que se dá medo, como o medo do desconhecido ou o medo do que ela não consegue controlar, que no caso é o escuro. Alguns tratamentos que são possíveis para as fobias e até mesmo os medos é lidar direto com a situação. Então, se o seu medo tem a ver com o escuro, você bater de frente com ele. Assim como, se você tem medo de aranhas, você pode estudar mais sobre aranhas. Então, cada medo, cada fobia tem uma forma de tratamento diferente. E normalmente você pode ser acompanhado por um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo, onde você poderá ver o lado positivo daquilo que te faz ter medo e também você enxergar as raízes desse medo. E isso tudo sempre ajuda bastante. Em casos mais sérios, onde aquilo afeta bastante a vida da pessoa, é comum a receitação de remédios e até mesmo de tratamentos mais intensos.
Para representar o meu medo, eu decidi escrever um poema, que é realmente a minha maior habilidade. Como deitar sobre as agulhas infames, luto contra o peso indubitável do meu corpo, para não sangrar perante o desespero da morte que me espera. A agonizante dor de não ver o futuro, como arrancar os olhos já cegados por lâminas. Não me tome o poder de enxergar além do que existe. Eu sou apenas uma criança. Medo, medo. Faço expelir da minha garganta todas as minhas entranhas dolorosas e das minhas unhas arrancar o pouco da pele que ainda resta na minha carne. Escuro.